O que é que você esconde? Do que é que você tem medo? Será que você consegue olhar para suas atitudes e perceber onde é lá atrás que você ainda deixou pontas soltas? Será que é possível que você recue e vá arrumar o seu passado lá atrás? Chega uma hora que não dá mais para você esconder. Você vai precisar retirar as suas máscaras e perceber que ou você arruma onde na sua vida ainda está pendente, ou a sua vida não flui, seus relacionamentos serão incompletos, sua família é infeliz, nem no seu trabalho você consegue se sentir realizado. E hoje no nosso Mais Yoga você vai entender o quanto é grave você não arrumar o seu passado, quais são as consequências das suas emoções não entendidas, dos seus traumas, medos, das raivas que você carrega dentro de si. No nosso Mais Yoga nós conversaremos com um profissional extraordinário que consegue trazer um pouco de luz à sua vida. Quando você se entende, você percebe que você tem muito mais a oferecer para o mundo. Você pode trazer mais vida à sua vida. Será que você tem coragem de encarar realmente o seu passado? Você tem coragem de encarar as suas situações? Onde é que você se colocou no momento presente? O que é que você carrega na sua mochilinha que faz o seu corpo ficar pesado, sentir depressão, ansiedade? O que é que te carrega? O que é que te põe para baixo? Será que não é muita coisa a ser resolvida lá atrás? A vida não deixa pontas soltas, a vida é justa. Ou você cria coragem e encara e resolve os seus erros e tudo aquilo que te prende, ou chega um momento que a vida te cobra, ela te coloca num paredão. E a vida não costuma cobrar barato, ela vai te cobrar e esse preço pode ser muito alto. E nós estamos aqui com um físico quântico, astrólogo e diversas outras áreas de conhecimento, que é o Dr. Ivan Guerrini. Olá, doutor, muito prazer tê-lo aqui conosco. Fala um pouquinho da sua profissão pra gente. Oi, Gisana. Olá, pessoal. Estamos aqui para falar um pouquinho de quântica, de astrologia. Eu sou formado em física, tenho minha graduação em física e fiz toda a minha carreira acadêmica dentro da universidade, em física aplicada inicialmente em agronomia, e depois de uma certa época da minha vida eu fiz as aplicações na área de saúde, principalmente na área de saúde complementar. Então eu fiz 2 períodos de pós-doutorado no exterior trabalhando com teoria do caos, que está muito ligado à física quântica. Mais ou menos na virada do século, 99, 2000, por aí, eu comecei a entender mais e verificar o valor daquilo que se chama astrologia arquetípica. O que te levou a buscar astrologia? Aconteceu alguma coisa na vida? Sim, normalmente as pessoas procuram a astrologia em momentos de crise. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava passando por uma crise pessoal muito intensa e eu, num dado momento, resolvi fazer uma consulta de mapa astral em São Paulo. E aí a moça me falou, dentre outras coisas, que eu estava literalmente boiando, que eu estava com um trânsito de Plutão em cima da minha lua. Eu só queria saber quando aquilo ia passar. Como hoje eu sei que Plutão é um planeta, é o mais lento que nós temos, sim, ela se esquivou de me responder por um tempo, porque eu ficava perguntando, mas quando acaba isso? Quando acaba isso? E esse trânsito de Plutão, normalmente ele leva uns 3 anos, 4 anos. Sim. E foi o que ela me falou, não, daqui uns 4 anos você vai ver que as coisas vão melhorar. Bom, como eu realmente identifiquei muita coisa que ela falou na consulta... Foi a primeira vez até então? Foi a primeira vez. É que eu tinha tido um pequeno contato através de um aluno que eu orientava. Sim. Lá em Botucatu, na Unesp, que é o Rafael Andretti.
está em São Paulo hoje, terminando seu doutorado, e ele falava muito de astrologia, mas eu não dava muita atenção para ele, porque eu achava que era meio bobagem, né? Você sabe, esse pessoal da academia sempre se acha, né? E eu também tinha um pouco disso, senão nem estava na academia, né? E só que quando a moça falou aquilo para mim e eu identifiquei com a crise que eu estava passando, eu falei, bom, além de eu entender um pouco mais a crise que eu estou passando, isso aqui parece um instrumento do outro mundo, porque como é que essa pessoa sabe o que eu estou passando se ela não me conhece? E aí eu falei, quem sabe o Rafael tem mais razão do que eu pensei. Sim. E aí eu fui estudar astrologia. Como professor acadêmico e a parte da física muito presente na sua vida, chegou um momento assim que o senhor falou assim, não, mas eu tenho que ter provas de que isso é verdade. Porque tem muito ainda no Ocidente de adivinhação, de vidência. Quando foi que a física começou a acompanhar junto a astrologia? É uma pergunta interessante que você faz, Elisana, porque mais ou menos naquela época eu estava começando também a trabalhar com homeopatia. Né? E eu sempre tinha sido acostumado a trabalhar com metodologias quantitativas, ou seja, você precisa de mais dados e aplicar a estatística clássica para comprovar aquele fato que você está querendo, seja o que for. Só que a homeopatia, e na verdade toda a medicina chamada complementar, ela não trabalha com metodologia quanti, mas quali. Então você começa a trabalhar com grupos de pessoas, ver o que as pessoas sentem em relação a um determinado tratamento, ou a uma determinada alimentação, ou mesmo uma pessoa, estudo de caso. Então são métodos qualitativos. Eu estava me deparando com esses métodos qualitativos quando me veio essa questão da astrologia. E aí, para mim foi assim, bom, a astrologia, se eu quiser alguma coisa confiável, de provas, elas não vão ser quanti, elas vão ser quali. Sim. Então, olha, você passou por uma crise assim, o que estava acontecendo em termos astrológicos? Estava acontecendo um trânsito assim. Então, aquele depoimento daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, ou daquele casal, passa a ter valor científico dentro da metodologia qualitativa e não mais quanti. Então, para mim, não teve muita mudança radical nesse momento, porque as coisas, de certa forma, elas confluíram para o mesmo ponto, né? Então, foi interessante nesse sentido. E a partir daí, você se aprofundou em qual área da astrologia? Seria, porque tem várias, né? A gente tem a arquetípica, tem a védica, tem vários tipos de astrologia, tem tarologia, numerologia. O que você pergunta para a pessoa que te procura e onde é que você mostra para ela o passado, quais são os problemas que ela tem? Olha, eu sempre gostei da astrologia arquetípica e tem um autor muito famoso, muito referência mesmo para todo mundo, é um autor que está vivo ainda, é o Richard Tarnas, para quem tiver interesse em saber mais. Ele tem um ou outro livro em português, a maioria está em inglês, mas é uma referência para quem quer abordar a astrologia do ponto de vista arquetípico. Então tem algumas coisas que o Tarnas fala que é muito legal e que eu falo para os clientes que vêm aqui. A astrologia não é uma bola de cristal, né? As pessoas vêm aqui, será que eu caso ou não caso? Será que eu faço essa cirurgia ou não faço? Sim. Até dá para ter indícios de sim ou não. Porém, o Tarnas coloca bem isso daí. Os astros lá fora, eles não fazem nada, né? Que as pessoas perguntam, como é que Plutão, que é o último dos planetas, nem mais planeta é considerado, como é que ele pode influir aqui? Você acredita nisso? Não se trata de acreditar. A questão é que tudo está ligado a tudo. Então esse é o outro ponto que fez muito sentido para mim, porque eu já desde década de 90 estava muito com a física quântica na cabeça, né? A física quântica fala da interconexão de tudo e de todos. Sim. Então, quando o astro lá fora está numa certa posição, isso indica que dentro de você também está passando por uma situação daquelas ali. Daquele arquétipo, daquele astro. Sim. Por exemplo, Plutão, um astro que tem um arquétipo de morte e vida. Morte e renascimento. O exemplo da Fênix.
Então, quando uma pessoa passa por um trânsito de Plutão, como aquele que eu passei, Sim. Né? Ele está passando por uma morte, uma situação de morte, uma situação de renascimento. Sim. Só que se você não sabe, você fica desesperado, porque isso só vê a situação tenebrosa, que tem, mas que é necessária para um renascimento. Então veja o arquétipo que está aí, um arquétipo de morte e renascimento. Então ele só está indicando lá fora o que está acontecendo dentro da pessoa. E isso é parte da astrologia arquetípica que o Tarnas fala muito. Sim. Plutão está em tal lugar no seu mapa. Tá. O Sol está em tal lugar, a Lua está em tal lugar, seu ascendente é isso, é aquilo. Isso é muito pouco em termos de astrologia, é muito raso. Então a astrologia arquetípica permite que você vá a fundo. E aí você acaba fazendo uma terapia com esses astros. E as pessoas que vêm procurá-lo aqui, elas vêm resolver que tipo de problema? O que predomina aqui? A idade, se é homem ou mulher, o que a pessoa mais busca? Ou na verdade parece até que ela vem e nem sabe realmente o que espera. Porque provavelmente a pessoa que chega sai muito surpreendida, porque ela vai entender o passado para compreender o presente e mudar o futuro. Então como que é a forma que a pessoa chega? Ela chega muito tímida, fechada? E como é que o senhor percebe o que ela está precisando naquele momento? Olha, vai muito da experiência, né? Que com o passar do tempo você vai percebendo o que a pessoa traz, o que ela está buscando. E assim, é interessante a sua pergunta, porque 90% das pessoas são mulheres, tá? 90% talvez eu esteja até minimizando um pouco, tá? Homem, será que tem medo de buscar ou acha que ainda é misticismo? O homem tem muito medo de mostrar, né? Como se ele não tivesse uma lua no mapa. Sim. Como se ele não tivesse a sensibilidade, o Netuno, que também é a sensibilidade, ele nega. Então o machismo ainda está muito dentro de todos os homens, faz parte, né? Então o homem é aquele durão que não precisa, né? A gente que eu preciso. Bom, o homem não precisa de terapia, né? Ele já está terapeutizado. E infelizmente bom, a cultura põe isso, né? Que homem se procura ajuda é fraco, infelizmente. O homem não chora, aquela coisa toda, né? Então 90 e tantos % é mulher que vem aqui. Eu percebo, Gesana, olhando o mapa da pessoa, quando a pessoa entra, eu já vejo, por exemplo, se tem um sol ou um ascendente, uma lua em Gêmeos, a pessoa já entra falando. Se a pessoa tem muita coisa em Sagitário, ela já entra rindo, já entra brincando, gesticulando, não sei o quê. Se a pessoa tem muita coisa de terra, ela já entra dura, né? Ela já entra dura. Se ela tem muito de Capricórnio, ela entra triste, ela entra com medo. Né? Então uma pessoa, por exemplo, muito mais capricorniana, ou que tem um Saturno forte no mapa, eu tenho que cutucar, porque ela tem medo, dá pra ver que ela tem medo, eu vejo nela, vejo no mapa, que na verdade o mapa é a fotografia dela, que ela tem medo, então eu preciso ficar vendo, bom, ela tem esse ponto, ela tem aquele ponto, eu começo a fazer perguntas, e aí a pessoa obviamente também tem as questões e ela vai colocando. Normalmente as pessoas se abrem. Tá? Isso assim, a grande maioria das pessoas se abrem. Tem um ou outro caso que a pessoa vem e não quer se abrir. Bom, nesse caso aí não tem solução mesmo, né? E agora, depois dos nossos comerciais, você vai entender como é que aqui nesse mapa não é possível você esconder nada do seu passado. O Dr. Ivan vai mostrar para você como é que ele descobre, a partir do momento que você entra somente com a sua data de nascimento, hora e local, ele vai saber praticamente tudo sobre a sua vida. Fique conosco aqui no Mais Yoga, que está imperdível.
voltamos com o nosso Mais Yoga, com o Dr. Ivan Guerrini aqui de Londrina. E você percebeu que aqui não dá para você esconder nada. E agora eu quero saber do doutor o que acontece se uma pessoa sabe que ela tem muita coisa a resolver na vida dela, no passado ou até no presente acontecendo. O que é que o karma, que é aquela lei da ação e reação, que prova pra gente que não tem como você deixar pendências na vida. Quais são as consequências dessa pessoa em ficar arrastando a vida, deixando esse fardo? O que pode acontecer tanto na vida dela quanto dos familiares, se ela resolve não ter a coragem de evoluir como ser humano? Muito legal a sua pergunta. Eu te digo o seguinte, Gisana. Existe um planeta chamado planeta do karma, que é o Saturno. Sim. Tá? Existem vários pontos, alguns pontos no mapa que falam do karma, mas tem um planeta específico que é o Saturno. O Saturno é o planeta que traz o karma no sentido de trazer o peso que está no campo de família da pessoa. Como o senhor pode explicar o karma para quem não entende? Karma são pontos do passado mal resolvidos. Seja na área que for, pode ser profissional, pode ser familiar, pode ser sexual, pode ser afetiva, pontos mal resolvidos do passado. Você pode olhar aí, eu sempre deixo a liberdade da pessoa pensar tanto em vidas passadas, se quiser, ou se não quiser pensar em vidas passadas, por uma questão religiosa, não vai eliminar o karma, você só vai pensar nisso em termos de ancestralidade, né? Se aqueles problemas mal resolvidos não foram feitos ou não aconteceram com você numa vida passada, aconteceram na sua ancestralidade. Seu avô, seu bisavô, eventualmente até o pai e a mãe, tá? Mas em alguma geração aconteceu. E o Saturno no mapa mostra muito desse campo de família que a gente chama, né? Nós somos o vértice de uma árvore, né? Nós todos temos um pai e uma mãe, nós temos uma ancestralidade atrás, né? O importante a saber é assim, vem informações do passado para qualquer um de nós. E tá no mapa. Sim. Tá no Saturno do mapa. Então, o Saturno, onde ele está, seja em termos de signo, ou seja em termos de casa, ou seja em termos de aspecto com algum outro planeta, principalmente os pessoais, que é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Se tiver alguma coisa forte, e a gente chama assim de Saturno forte no mapa, a pessoa vai trazer um karma mais pesado. Aí você pergunta, bom, dá para não olhar? Claro, em primeiro lugar, não faça mapa astral, porque daí você vai não olha. saber. Se você já não olha, nem sei quem, o Saturno está lá fora, tem os anéis de Saturno, canta a música da Rita Lee, fica por aí, tá? Vai resolver? Não. O que acontece? Bom, segundo a visão espiritual, o que acontece é que você não vai resolver suas coisas pendentes, que já estão pendentes, você não vai resolver nessa vida, você vai jogar para frente. Ah, mas eu não acredito em outras vidas. Você vai jogar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus... Enfim, vai para frente, vai para outras gerações. Você vai passar o bastão. Filho, não consegui resolver, vê se você consegue, né? É uma metáfora para dizer Sim. mais ou menos o que acontece. O que eu faço aqui? Obviamente, eu posso deixar de olhar várias coisas numa primeira, segunda consulta, mas o Saturno não tem jeito. O Saturno eu preciso, é obrigatório a gente olhar o Saturno. E a gente trabalha com ciclos. O ciclo de Saturno, 29 anos, de 28 a 30. Aproximadamente. Seria a idade que a pessoa está se firmando como um adulto, na profissão. E você vê o misticismo da idade dos 27 anos, né? Isso. Dos 27 aos 30, aquela crise. E como é que a pessoa consegue afastar esse tipo de karma? Como é que ela vai resolver na vida dela se ela não entende? Não tem como, né, doutor? Ou ela entende onde que está errado na vida dela. O padrão que vem aqui, a maioria é o quê? Relacionamentos que as pessoas vêm procurar ajuda? A maior parte dos problemas é relacionamentos, né? Relacionamentos que estão começando ou relacionamentos que estão acabando, ou relacionamentos que estão mornos há muitos anos, né? Sim. Então é essa questão maior. A pessoa que tem uma questão somente de profissão é mais raro, é mais difícil acontecer. Mas o que acontece bastante temas juntos, né? Imbricados, porque uma coisa não está desligada da outra.
né? Mas eu analiso bastante o Saturno. Na verdade, eu gosto quando vem uma pessoa com 25, 26 anos, ou 55, 56. Por quê? Porque a primeira está perto do primeiro ciclo, né? Que é 28 a 30. E a segunda está perto do segundo ciclo, que o pico é 58, 59. Por que eu digo isso? É muito importante a pessoa resolver os seus karmas. E isso vem à tona principalmente no ciclo de Saturno. Às vezes vem no meio ciclo também, 14, 15, 43, 44. Mas geralmente vem nos ciclos. Como é que resolve? Você perguntou. Legal. Tem um remedinho na farmácia para comprar? Não tem. Não tem. Infelizmente não tem. Tem uma coisa chamada desejo de busca, desejo de se conhecer mais, tá? A gente precisa parar com essa história de que tem um Deus lá fora que vai punir se eu pisar ali fora. Esse Deus vai punir porque ele falou para eu não pisar ali fora porque é terreno sagrado. O Deus lá fora acaba fazendo mal para a gente. Nós temos que olhar o Deus que está dentro de nós. Esse Deus que está dentro de nós faz parte, porque nós somos criados à semelhança de Deus. Somos nós que vamos nos cobrar. Somos nós que vamos olhar para nós mesmos e chegar e falar assim: o que você fez na vida? Quanto você cresceu? Quanto você evoluiu? Ah, não, mas eu fiz, meu pai sempre fazia isso, meu avô. Seu pai fez, seu avô fez, você não precisava ter feito. Você precisa mudar de rota. Então, o Saturno mostra muito o que o pai fez, o avô fez, a mãe fez, a avó fez, os antepassados fizeram. Só que existe um propósito. Nós estamos falando de coisas divinas, sim, tanto que os antigos usavam isso. Muitos cientistas antigos eram astrólogos. Sim. Antes da separação da ciência clássica e tal, do século XVII, que teve toda uma bagunça em termos de filosofia, foi dividido, né, para ficar mais aceito. Mas antes disso, os cientistas eram astrólogos, né? O Galileu era um astrólogo, né? Então, eu olho o Saturno e falo assim: esse cara tem um trauma aqui, uma trava, uma limitação, que no fundo é um karma. Tá? E com isso, por exemplo, ele não ganha dinheiro. Enquanto ele não resolver isso, ele não ganha dinheiro. Ou, enquanto ela não resolver isso, ela vai atrair esse tipo de pessoa para a vida dela. Ah, não, o problema é desse cara aqui, desse meu namorado, desse meu marido. A hora que eu sair desse marido, tudo se resolve. Não é assim que funciona. Se você não se resolve, nós somos como aqueles animais que exalam aqueles odores, entendeu? Os hormônios. E nós atraímos quem nós carregamos em termos energéticos. Se nós carregamos uma energia, por exemplo, de depravação, eu vou atrair pessoas depravadas para a minha vida. Simples assim. Não é o João, a Maria. Sou eu. Que é muito fácil o outro culpar o outro pelo sofrimento dela, né? Tem muito esse padrão da pessoa jogar a infelicidade dela culpando a outra pessoa, né? Deixando de enxergar que muitas vezes ela mesma está passando padrões, repetindo padrões. E a gente pode afirmar que esses padrões, às vezes a gente vem lá de pais, avós, repetições de padrões, muitas vezes inconscientes, podemos dizer que isso é certo, né? Repetir os padrões? A maior parte dos padrões são repetidos inconscientemente. Nós não temos consciência, porque nós achamos que é certo. Né? Nós tomamos atitudes. As mais drásticas até a gente percebe. Por exemplo, um cara que grita muito. Eu grito muito. Fulano, você grita muito. Não, mas meu pai também grita. Meu tio também gritava. Meu avô era gritão. Como se aquilo fosse um padrão da família a ser honrado. Tá, ele gritava, você não precisa gritar. Mas eu estou dando um exemplo muito fútil, né? Quando a gente pega em traumas sexuais, por exemplo, que as coisas se revelam lá na intimidade, por exemplo, do casal, o buraco é mais embaixo, literalmente. Por quê? Porque a pessoa repete um padrão que no fundo nem ela sabe por que repete. E lá atrás tinha uma história, ou de um avô, de uma avó, de um bisavô, alguém que fazia isso, ou por exemplo que pulava cerca, ou que era promíscuo, alguma coisa assim, que ele tem uma tendência, ele pode até não querer, ou ela não querer, mas de repente se bobear faz, porque tem um padrão lá atrás. E aí, como você falou, Gesana, no mapa
é a tal história. No mapa não dá para enganar. Esconder. E se a pessoa entende, ela consegue cair em si e passar a não repetir esse tipo de padrão. Porque às vezes a pessoa não sabe, é isso? Não sabe que ela tem, pelo menos conscientemente, que ela tem algo já na mente dela. Um trauma seria, por exemplo, que ela carrega. É como se fosse um fardo que a pessoa vem carregando. Como se fosse um fardo. Então tem uma metáfora que é bem legal da astrologia arquetípica, que é quando você nasce, né? O mapa é a fotografia informacional de quando você nasce. É como se você colocasse uma mochila nas costas com informações de todos os tipos. As informações boas e informações ruins. Sim. As boas a gente nem sabe, nem sabe que tem. Você esquece os dons que tem. Sim. Porque você fica patinando nas informações ruins. E repetindo esse tipo de trauma, ou padrão ruim, negativo, geralmente de forma inconsciente. Aí, muitas vezes, né, esses dias mesmo, veio uma moça e fala assim, não, porque meu casamento é ruim e tal, mas tudo bem, ele também tem um lado bom. Aí você vai, pergunta do pai, pergunta da mãe, mas como é que era o casamento do seu pai e sua mãe? Ah, meu pai fazia isso, fazia aquilo com a minha mãe. Aí chega uma hora que você fala assim, mas você está na mesma posição da sua mãe? Você está deixando seu marido fazer a mesma coisa que o seu pai fazia com a sua mãe? Aí a pessoa... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque você não é sua mãe. E o seu marido não é seu pai, são pessoas diferentes. Mas a energia envolvida é do mesmo tipo, né? E a pessoa fala, é verdade. E como é que eu faço para parar? Bom, tratamento terapêutico, né? Tratamento terapêutico, não tem outra coisa. O floral ajuda bastante, porque o floral trabalha a consciência, ele pega a consciência da planta e traz pra gente, mas é uma informação, não é uma alopatia. Mas ele ajuda você a tomar consciência e quando você vai fazer, você fala assim, opa, tô fazendo de novo. Opa, tô querendo fazer de novo. Então ele te dá força, ele te dá coragem, mas não é mágico. Sim. Você tem que estar num processo terapêutico. Você tem que estar sendo ouvido, atendido, para você ir trabalhando. Opa, hoje foi bom. Ontem eu cedi, eu acabei caindo, escorreguei e tal. É o seu processo, é você que se avalia, né? Então isso para mim faz parte de uma busca espiritual. Quando você descobre, você está evoluindo espiritualmente. E aí você percebeu que muita gente repete padrões na sua vida, familiares, pessoais, sofrem simplesmente pela falta de conhecer o seu próprio passado. O que é que você carrega na sua mochilinha lá nas suas costas? O que é que você vem trazendo, arrastando, impedindo que certas partes da sua vida fluam de formas saudáveis? Relacionamentos tóxicos, opressor e oprimido. Não tem como você ser plenamente feliz se você ainda não resolveu o seu passado lá atrás. Vai perceber o que é que seu pai e sua mãe carregavam, o que é que seu avô e sua avó carregavam. E agora o Dr. Ivan vai deixar uma mensagem para você do quão importante para o seu futuro é trazer o seu passado agora ao presente, resolver essas pontas soltas que tem na sua vida, para que a sua vida flua de forma saudável, para que você encontre aquela paz que falta na sua vida, na dos seus filhos, no da sua família. Dr. Ivan vai deixar essa dica aqui pra gente. Eu acho muito importante a pessoa fazer essa busca através da terapia astral, através da leitura de mapa, não só pela evolução da pessoa, sabe, Gesana? Por quê? Porque como a gente está preso, a gente tem esse campo de família, toda vez que eu desfaço um nó do meu campo, por exemplo, trabalho Saturno, ou trabalho um planeta retrógrado, ou trabalho o eixo nodal, são outras coisas que estão no mapa, e resolvo isso, o grande benefício, a grande sacada é que eu acabo tirando esses nós, por exemplo, dos meus filhos, tá? Ou pelo menos eu atenuo bastante esses nós que estão nesse campo do qual meus filhos fazem parte. Sim. Então, é muito legal, você não pensa só em você, você pensa na sua próxima geração, você pensa nos filhos e você pensa que as dificuldades que você teve, os filhos vão ter muito menos.
Talvez até, muitas vezes eu vejo isso acontecer, você antecipa uma questão dos filhos. Você teve uma questão, sei lá, com 40 anos, o seu filho tem com 20. Você fala, nossa, mas ele está tendo esse problema com 20. Bom, é melhor que ele tenha com 20. Primeiro que não chegou ao primeiro ciclo de Saturno ainda. Sim. Segundo que é muito mais fácil resolver com 20 do que com 40, Sim. entendeu? Ele vai chegar nos 40 muito mais feliz do que você estava com 40, porque você com 40 começou a aparecer o problema. Então, resolva, pelo menos pensando nos filhos, entendeu? O mapa é revelador, mas ele precisa da interpretação. E a interpretação tem uma parte cognitiva, do conhecimento do Sol em tal lugar, etc. E tem a parte intuitiva, Sim. que vem até da própria Lua, posição da Lua, posição de Netuno, no mapa do astrólogo, no caso. Né? Então essas duas coisas se combinam. Quando a pessoa entra aqui com uma mente aberta, com vontade de se abrir e querer crescer, de realmente evoluir, eu fico muito feliz, porque eu vejo a pessoa saindo daqui feliz. Ela economizou 10, 15 sessões de terapia na vida dela e ela já deu um passo tremendo. Ela quer continuar, ela quer subir, ela quer crescer, ela quer fazer outras coisas, ela quer mudar de vida. Então, nossa, esse tipo de recompensa não tem preço. E a gente vê isso no mapa e a gente aponta isso para a pessoa. É um caminho muito legal, muito gostoso. Não precisa excluir nenhuma religião, só tem uma visão espiritual muito profunda, tá? E eu sou meio suspeito para falar, mas olha, eu vejo as pessoas saírem muito bem daqui. Ai, que alegria! Nós vamos mostrar para você por que cada dia nós estamos diferentes. Se você parar para pensar, às vezes 2 horas atrás você estava se sentindo super bem, alegre, feliz e de repente você começa a ficar irritado, nervoso, querendo brigar com todo mundo e você nem se dá conta que a natureza também está agindo no seu inconsciente. Seus estados emocionais são interferidos diretamente por todo esse universo. Não existe uma grama igual a outra em todo o planeta. Não tem como fugir da força que a natureza tem dentro de nós. Nós somos praticamente feitos de espaços, de água e de ar. Como é que você pode negar a influência que a força da natureza tem na sua mente? Perceba que os seus estados emocionais alteram no decorrer do dia e você se pega pensando, mas por que agora eu tô tão irritado, querendo brigar com todo mundo? A natureza te responde. Aqui no nosso mapa, hoje, dia 20 de abril, a gente vai entender um pouquinho de como um astrólogo consegue te auxiliar, te indicar qual parte do seu dia tá melhor para uma reunião, qual parte do seu dia tá melhor para um relacionamento, que talvez hoje é melhor você nem sair de casa. Aqui o Dr. Ivan vai mostrar hoje, que nós estamos gravando no dia 20 de abril, como é que a astrologia te mostra exatamente o que está acontecendo em todo o universo que você nem percebe. Vamos lá, doutor? Então, por exemplo, esse daqui é o mapa de hoje, dia 20 de abril de 2017. Uma criança que nasce hoje tem um mapa desse tipo aqui, né? Eu coloquei aqui a maioria dos planetas, não coloquei todos, mas, por exemplo, o Sol entrou em Touro de ontem para hoje. Hoje de manhã ele entrou em Touro. E o Mercúrio, que está voltando, ele está no movimento retrógrado, está juntinho com o Sol. Né? Nós temos Urano em Áries, nós temos a Vênus, que até pouco tempo estava retrógrada, está positiva hoje, andando para frente. No fim de Peixes, nós temos uma Lua aquariana hoje. A Lua fica mais ou menos 2 dias e meio em cada signo. Ela está em Aquário, em torno dos 18 ou 19 graus hoje. Nós temos Plutão em Capricórnio, nós temos Saturno andando para trás em Sagitário, nós temos Júpiter em Libra. São os planetas principais. Conforme a hora do dia, a pessoa tem um ascendente. Se nasce às 8 da manhã, às 6 da manhã, tem um ascendente igual ao Sol. 6 da tarde tem um ascendente em oposição ao Sol. Agora, é importante dizer, Gesana, que assim, esses são os movimentos para todo mundo. Mas é muito importante eu saber os movimentos dos planetas de hoje em comparação com o meu mapa natal, senão não vai adiantar nada. Eu só saber o de hoje, por exemplo, a Lua está em Aquário, fala de uma emoção mais ousada para todo mundo.
Sim. Mas se eu tiver no meu mapa uma lua em aquário, vai ficar 10 vezes mais ousada. Por isso que não é para todo mundo, Não né? é pra esse todo daqui. mundo. Aqueles horóscopos de jornal a gente descarta. Não funciona, quer dizer, tem uma tendência ali? Tem, mas é muito pequena, entendeu? Sim. Com o mapa de hoje, não dá pra você falar assim, não, hoje é um dia que se você jogar na Mega Sena você ganha. Não existe isso. Sim. Né? Existe assim, olha, você está numa fase mais propícia de ganhar alguma coisa. Pode ser loteria? Pode. Mas e se você trabalhar mais e fizer mais propaganda do seu trabalho, você vai ganhar uma promoção. Isso é um ganho também, que as pessoas não consideram muito. Então assim, é preciso pegar o mapa do dia, que é esse aqui, e em comparação com o seu mapa natal. Então ver onde está o planeta de hoje. A Lua está em Aquário. Lua em Aquário no meu mapa, o que acontece? Ela faz algum aspecto com a minha Lua? A minha Lua natal está em Sagitário, ela faz um aspecto de 60 graus, 90 graus, 120. Cada aspecto tem um significado. Então, só que isso não existe. O jornal, a revista, a internet vai mostrar só o mapa do dia, não vai mostrar o seu. O seu é você que tem que saber. A gente pode afirmar que, por exemplo, a pessoa que nasce hoje, a criança que está nascendo agora, dia 20 de abril, ela vai ter essa personalidade, praticamente ela já vem com essa personalidade aliada com o sistema solar, com os planetas, seria essa personalidade mais aquilo que ela carrega dos pais? Seria isso? Na verdade, tudo está aqui, inclusive o que ela carrega dos pais, porque eu vou olhar, por exemplo, a criança que nasce hoje, ela nasce com Saturno retrógrado em Sagitário. Né? Significaria o quê? Só para a gente poder dar Só para dar um exemplo. Em todo lugar que Saturno está, ele coloca uma dificuldade. Sagitário fala de fazer curso, estudar, viajar para fora, falar línguas. Ela nasce com uma trava ali. Então, às vezes, ela até quer fazer, ela quer ir para fora, ela quer falar outra língua, mas a mãe tirou da escola. O pai não deu dinheiro para fazer o curso. Tem uma limitação que alguém vai colocar. Mas o Saturno já estava indicando que ia ter uma trava ali, entendeu? Aí quando ela toma consciência disso, ela diz, sabe de uma coisa? Eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou fazer o curso com os meus recursos. É aí que mostra que a pessoa, entendendo o mapa de nascimento dela, ela pode tomar a rédea da vida dela de volta. Exatamente, esse é o ponto que você falou. Você toma as rédeas nas suas mãos. Entendi. Você percebeu a importância de fazer um mapa astral? Não é para qualquer um. Esse autoconhecimento você tem que buscar. Ele não vem dado de mão beijada. Cada um de nós nasceu em um momento, numa hora, num local, e tudo isso tem interferência. Se você é a mãe e quer ajudar os seus filhos, quem sabe você sabendo o que é que aconteceu no universo, naquele momento que o seu filho nasceu, você pode ajudar. Talvez a gente fica tão perdido em momentos da vida apenas por ignorância, a gente sofre por não entender o que é que a gente carrega. Quando você se entende, você passa a arrumar, deixa de virar à esquerda e à direita e começa a retomar o seu caminho. Muitas vezes é necessário você olhar lá para trás, olhar o que é que você vem arrastando, teimando. Às vezes é melhor você deixar o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho, tudo de lado, olhar para trás para os seus erros, retomar o seu caminho, costurar aquilo que você deixou pendente lá atrás, retoma. É possível você trazer as rédeas da sua vida de novo. E se necessário, você vai retomar o caminho da forma como você nunca devia ter perdido lá atrás. Tirando máscaras, não é o que você tem hoje que vai mostrar o seu futuro. Quem é que você foi lá atrás? Quem é que você é sem máscara nenhuma? O que é que você carrega? Você não é o seu nome, não é o seu número de identidade. Quem você é de verdade, antes que o mundo dissesse quem você deveria ser. Aqui mostra quem você é de verdade, com as suas qualidades, dons, defeitos, com os seus traumas, com tudo aquilo que você tem que arrumar. A natureza
tudo aquilo que é sagrado e divino em todo o universo é sábio. Ele te fez com toda essa perfeição. Então aceita tudo aquilo que você não pode mudar. É igual o doutor falou, né? Se a pessoa já nasceu com uma dificuldade em língua estrangeira e ela teima, às vezes é melhor ela tomar um outro rumo. A gente pode dizer isso. No caso de uma mãe que pensa em cesárea, por exemplo, isso interfere? Eu vou escolher o dia do nascimento do meu filho. É possível ela escolher baseado no mapa? Ou a lei da natureza é sábia e não tem escolha, vai nascer naquele dia? O que eu diria sobre isso para vocês é o seguinte: em primeiro lugar, tenta não fazer cesárea, deixa a natureza fluir, deixa o parto ser normal, deixa a criança nascer quando ela quiser nascer. Vamos supor que precise fazer uma cesárea. Se precisar fazer uma cesárea, aí você pode pedir o conselho do astrólogo, sim, porque aí pode ser dia 20 ou dia 21, vamos supor, que tenha uma possibilidade de fazer dia 20 ou 21. E o astrólogo vai olhar. Dia 20 é melhor, ou dia 21 é melhor, e o horário principalmente. Sim. Não deixa fazer cesárea às 8 da manhã, pelo amor de Santo Honório, não deixa fazer. Porque é o horário mais comum, que o médico vai chegar, chega no trabalho e tal, chega às 7h30, apronta-se e vai fazer a cirurgia às 8 da manhã. Por que eu estou falando 8 da manhã? Porque 8 da manhã o sol nasceu antes. O sol nasceu 6 e pouco, 6h30. Se a pessoa nascer às 8 da manhã, o horário do nascimento define o ascendente. O ascendente vai estar na frente do Sol, o Sol vai estar na casa 12. O que significa isso? Sol na casa 12 é Sol na casa do inconsciente. Vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de ver o seu próprio Sol, a sua própria luz. Vai ter que fazer muita terapia na vida para se descobrir, entendeu? Então vai fazer uma cesárea às 2 horas da tarde ou às 5 da manhã. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver quantos bebês nascem 4, 5, 5h30 da manhã. Porque é um horário mais propício, você nasce com o sol de casa 1. Sim. Ou então você vai fazer uma cesárea, faz às 2 da tarde, que o ascendente vai estar no mesmo signo solar, de elemento do Sol. E não 8 da manhã, tá? E nem 6 da tarde, porque vai estar em oposição. Então, tem coisas que você dá dica. Agora, o melhor é deixar a criança nascer. Deixar a natureza agir, né? Natureza agir. E ficamos por aqui com o nosso Mais Yoga. Dá vontade de conversar muito mais sobre isso, mas foi uma honra estar aqui com o Dr. Ivan Guerrini, e seria uma honra para você também, se você pudesse vir aqui, encarar esse profissional de frente e descobrir onde é que na sua vida ainda precisa ser arrumado, quais as partes que você pode trazer de volta, trazer presença à sua vida, trazer esperança, que muita gente vai se arrastando em busca de nem sabe o que. Nessa hora que você precisa de luz, seja humilde, entenda que às vezes a gente precisa de ajuda. Não adianta você esconder, colocar aquela máscara de pessoa bem-sucedida e feliz, quando dentro de você ainda tem aquele vazio, aquela sensação de vazio que nem você sabe por que é que ela tá aí. Aqui você pode ter as suas respostas. Procure, é isso que a gente está aqui fazendo, levando para você que está aí nos acompanhando um pouquinho de luz, um pouquinho de clareza, e você pode ter alívio para o seu coração, quem sabe afastar a depressão da sua vida, afastar aquela ansiedade que está sempre buscando alguma coisa no futuro. Não adianta levar sua mente para o futuro quando ainda tem muita coisa lá atrás para ser resolvida. Procure se conhecer mais, se entender melhor, vai fazer bem para você e para toda a sua família. Agradeço a sua companhia aqui no nosso Mais Yoga, é uma honra, muito obrigada, Dr. Ivan, e se precisar, a gente está aqui para te ajudar. Do meu coração para o seu, namastê!